Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 12. Viagem astral e bioenergias. Pergunta A. Existe saída do corpo através do chakra umbilical? As pessoas não saem exatamente através dos chakras, mas sim contam com a atividade dos mesmos para conseguirem uma viagem astral. Assim, a soltura do perispírito, veículo astral, ocorre de várias formas, e conforme qual ou quais chakras estão mais ou menos ativos no momento. Por exemplo, o cordão de prata, que nem sempre é visível, pode estar conectado atrás da cabeça astral, entre aspas. Ou, em outros casos, através do chakra umbilical, ou no peito, chakra cardíaco, etc. Tudo depende da dinâmica bioenergética do indivíduo no momento do desprendimento de seu corpo astral. Pergunta B. Pode ser danoso fazer viagem astral quando se está em depressão? O estado depressivo de uma pessoa se reflete numa lenta atividade de alguns chakras, ou seja, o seu status bioenergético tende a estar em baixa intensidade. Assim, se precisar defender-se no astral, estará em certa desvantagem, por exemplo, comparativamente a projetores com um bom estado de ânimo. Além do mais, uma pessoa com depressão acaba atraindo entidades de vibração semelhante, ou tenderá a ir em ambientes condizentes com suas emoções e pensamentos no astral. Entretanto, alguém deprimido, por interferência positiva de um mentor, amparador, poderá ser levado numa viagem extrafísica a regiões em que possa ter algum aprendizado, ou para beneficiar-se com bioenergias estimulantes e reparadoras. Contudo, o ideal para uma pessoa com quadro depressivo é buscar tratamento adequado, de modo que, atingindo um estado mais harmônico, possa se dedicar à projeção astral de uma forma mais saudável. Pergunta C. Tenho vários piercings pelo corpo e gostaria de saber se eles podem atrapalhar energeticamente a realização de viagens astrais. Fundamentalmente, os piercings só poderão impedir uma projeção astral se eles trouxerem desconforto físico ou alguma insegurança psicológica. Se eles foram colocados há pouco tempo e você não estiver acostumado ainda, poderão impedir um bom relaxamento durante os exercícios projetivos. Mas, se você usa há muito tempo e o posicionamento deles não atrapalha a sua noite de sono, provavelmente eles não impedirão a projeção da consciência. Pergunta D. Tenho desarranjos frequentes que considero em parte de origem bioenergética. Em parte devido à mediunidade desregulada. Isto atrapalha as minhas viagens astrais. Qual a solução para estes problemas? Bem, essas questões mediúnicas e bioenergéticas são vividas de uma forma bem particular por cada indivíduo. Uns sofrem mais, outros menos. Soluções ou formas de minimizar sensações negativas existem muitas, mas há um ponto importante nisso tudo. A dificuldade nos força a olhar para dentro de nós. Então, a questão do autoconhecimento é fundamental. Mas, quanto à solução ou soluções, não costumo apontar uma única,
até porque cada pessoa precisará fazer a sua própria busca e, conforme for caminhando, ir percebendo com o que tem mais afinidade. Uns se encaixam bem com o Espiritismo, outros com a Umbanda, outros se reequilibram através de alguma vertente de yoga, terapias, etc. Geralmente, uma harmonia mais profunda é encontrada após uma transformação interior, em paralelo com a criação de novos hábitos e práticas. Pergunta é: um dia eu estava em estado vibracional, EV, e levantei da cintura para cima. Parecia estar envolto numa gosma ou geleia. Logo voltei a me encaixar no corpo. O que seria esta sensação de gosma? Entre aspas. Temos algumas possibilidades para este caso. Esta gosma ou geleia pode ser ectoplasma. Alguns médiuns têm esta substância, entre aspas, em excesso, que possui serventia para diversos propósitos, como a cura, por exemplo. Naquele momento, você poderia estar num processo de doação involuntária desta substância, entre aspas. Por outro lado, a sensação da gosma ou geleia pode ter sido basicamente suas próprias bioenergias, já que, não raras vezes, quando estamos muito próximos ao corpo material, temos percepções deste tipo associadas ao corpo físico e ao veículo etérico. Além disso, não é possível descartar que suas bioenergias estivessem associadas com substância astral, entre aspas, vibratoriamente densa, devido a uma absorção do meio ambiente ou de entidades umbralinas que estivessem próximas. Pergunta F. A projeção da consciência, por ser realizada através do corpo astral, também chamado corpo emocional, sempre ocorre pelo chakra cardíaco, sendo a conexão do cordão de prata por este chakra? Inicialmente, lembro que a projeção da consciência pode se dar, em certas circunstâncias, exclusivamente através do corpo mental, uma denominação utilizada na teosofia. Mas não vou discorrer sobre a projeção mental, pois percebo que o cerne das questões pairam sobre a projeção astral. Bem, a própria teosofia também usa os termos corpo emocional ou corpo das emoções, que consistem no corpo astral. Mas, quando estamos projetados no astral, perdemos a razão, a capacidade de discernimento, o intelecto? Não, porque numa projeção astral, o corpo emocional atua conjuntamente com o corpo mental. Assim, dependendo de características individuais do projetor, a conexão do cordão de prata pode ser pelo chakra cardíaco, pelo chakra umbilical, etc. No meu caso, já senti diversas vezes que a conexão do cordão estava na base do meu crânio astral, entre aspas, por trás, tracionando meu corpo astral com algum vigor. Aliás, frequentemente o cordão de prata não é visível ou perceptível. Pergunta G. É possível tocar em objetos materiais enquanto estamos projetados? Quando estamos projetados próximos ao nível vibratório físico, por exemplo, dentro de casa, é possível tocarmos o chamado duplo, entre aspas, de objetos materiais, a contraparte sutil do utensílio ou objeto. Se o nosso corpo astral estiver manifestado com uma densidade vibratória sutilizada, atravessaremos portas, paredes e móveis. Por outro lado, se a pergunta se referia a ser possível tocar a própria matéria de um objeto com o nosso corpo astral projetado, então dependerá do nível de ectoplasma que podemos dispor
e manipular mentalmente, na intenção de deslocar um objeto material, provocando um efeito físico. Isto é bem mais difícil acontecer. Pergunta H. Saio com frequência no astral, mas, às vezes, retorno sentindo muito cansaço. Por que isso acontece? O cansaço, após uma experiência extrafísica, está associado, geralmente, a perdas bioenergéticas devido a entidades assediadoras. Mas, em alguns casos, o próprio projetor colabora com a situação de desvitalização quando deseja muito ser útil no astral e age de maneira indevida, doando em excesso suas bioenergias. Pergunta I. Uma vez projetei-me e logo caí no chão, arrastando-me pelo quarto. Senti que estava presa pelo cordão, muito pesada e parecia bêbada no astral. Rolei de um lado para outro, sem compreender bem a situação, e minha visão estava turva. Como se explica essa situação? Algo semelhante já aconteceu comigo e é relativamente comum a vários projetores. Se trata de uma saída muito próxima ao corpo material e com excesso de bioenergias densificadas. Quando saímos assim, é bastante normal nem conseguirmos ficar de pé, e não raras vezes agimos como se estivéssemos em câmera lenta. Pergunta J. Quando me projeto dentro de casa, fico pesado e com dificuldade de me locomover. Como sair desta situação? Quando estamos projetados nas imediações do corpo físico, geralmente carregamos mais bioenergias densas, oriundas da própria máquina física, entre aspas, e do chamado corpo etérico, veículo intermediário entre o físico e o astral. Então, nesses casos, este lastreamento bioenergético acaba causando uma certa sensação de peso e lentidão nos movimentos. O ideal, numa situação como essas, é se afastar do corpo físico, reduzindo a sua influência sobre o nosso veículo astral. Para isso, pode-se focar mentalmente numa localidade distante conhecida, como uma praia ou uma casa de montanha, por exemplo. Pergunta K. Faço exercícios bioenergéticos para conseguir a viagem astral constantemente. Mas minha cabeça astral não desprende por nada, e muitas vezes as pernas extrafísicas flutuam no alto. O que está acontecendo e como evitar isso? Quando alguma parte de nosso corpo astral não se desprende com facilidade, é porque justamente ali está algum bloqueio bioenergético. Por exemplo, eu fiquei preso algumas vezes pelo estômago, e logo lembrava que havia jantado comida muito gordurosa. No seu caso, se você tem ficado retida pela cabeça, talvez alguma preocupação tipicamente terrena possa lhe estar atrapalhando, como questões financeiras, problemas nos estudos acadêmicos, receios quanto ao que pode encontrar no astral, etc. Assim, para facilitar o desprendimento da cabeça, é preciso desconectar-se um pouco mais dessas preocupações, ao mesmo tempo em que é relevante ampliar os próprios horizontes quanto à realidade extrafísica. Então, leituras variadas sobre viagem astral, desde a questão bioenergética, passando pelas técnicas de indução e pelos relatos de outros projetores, são bem interessantes. Além disso, é bastante importante a parte prática das técnicas para induzir as viagens astrais, treino e persistência, bem como conhecer e praticar a circulação das próprias bioenergias, ajudando a liberar-se dos bloqueios bioenergéticos. Pergunta L.
Porque, mesmo fazendo exercícios projetivos, permaneço sempre preso ao corpo físico? Há vários motivos para que uma pessoa tenha dificuldade em soltar-se de seu veículo material durante um relaxamento. Vou citar alguns. Basicamente, as condições emocionais do candidato a projetor interferem nesta soltura, pois as emoções correlacionam-se com os chakras, centros energéticos. E, se estes possuem bloqueios, o corpo astral da pessoa pode ficar preso ao corpo denso por um ou mais desses centros de força. O fator medo, em maior ou menor grau, consciente ou inconsciente, afeta as saídas para o astral. Neste caso, é preciso compreender os receios que possui e superá-los. Outra emoção negativa é a ansiedade em conseguir a projeção. Também é possível citar as preocupações tipicamente terrenas, problemas no trabalho, com a esposa, etc., que, fundamentalmente, nos prendem ao plano físico. Assinalo ainda a questão da alimentação. Se antes de tentar o relaxamento para promover a projeção, o indivíduo fez uma alimentação pesada, de difícil digestão, isto interferirá também nos fluxos bioenergéticos pelos chakras, promovendo dificuldades de saída para o astral. Por fim, mas sem esgotar o assunto, a técnica escolhida pode não ser a mais adequada à pessoa. Pergunta M. Após dominar bem as bioenergias e a projeção astral, perderei estas habilidades se parar de me exercitar por um bom tempo, por exemplo, 1 ou 2 anos? Não diria que as habilidades sejam totalmente perdidas, mas provavelmente haverá uma redução de eficiência por parte do projetor. Podemos fazer uma comparação com um atleta de alto rendimento que, por qualquer motivo, deixe de treinar intensivamente. O que acontecerá com este atleta? Se ele for um corredor dos 10.000 metros rasos, por exemplo, ele não desaprenderá como correr e irá conseguir vencer essa distância se quiser, mas o seu tempo de prova será muito inferior ao que conseguia no auge de sua carreira, quando se dedicava fortemente aos treinos, mantendo uma dieta balanceada, etc. No caso de um projetor que deixou de lado seus exercícios bioenergéticos e suas demais práticas projetivas, ele terá dificuldade de ter êxito e, quando sair do corpo, sua lucidez e capacidade rememorativa possivelmente serão mais limitadas. Pergunta N. Depois que comecei a induzir e praticar o estado vibracional, EV, antes de dormir, comecei a perceber espíritos andando e conversando pelo meu quarto, mesmo durante o dia. Isto é normal? Essa questão é variável em intensidade entre as pessoas que induzem o EV. No entanto, de uma forma geral, quando alguém pratica a mobilização de suas próprias bioenergias com frequência, acaba se tornando mais sensível às movimentações energéticas de outras consciências no ambiente, ao contrário de quem tem seu foco de atenção fundamentalmente no plano físico e em seus problemas materiais. Pergunta O. É verdade que se pode ajudar encarnados e desencarnados que possuem uma deficiência energética através da exteriorização de bioenergias? Sim, a exteriorização bioenergética direcionada pode ser de fato útil aos encarnados ou desencarnados. A questão é que o projetor precisa estar bem equilibrado e conectado a um amparador, para que esta tarefa flua bem, sem um desgaste excessivo do próprio projetor. Há projetores que possuem programação existencial intensa neste sentido. Pergunta P.
O uso de lençol ou cobertor pode atrapalhar a realização de uma viagem astral? Na realidade, a presença de energias densas no ambiente é que dificultam o sucesso de uma projeção da consciência, seja por impedir o descolamento do corpo astral do veículo físico, seja por reduzir a lucidez do indivíduo ou ainda através de uma queda na capacidade de rememoração da experiência. Em outras palavras, se o lençol ou cobertor que a pessoa usa sobre seu corpo físico estiver impregnado por energias densificadas, a origem não é do utensílio em si, mas de quem carregou o ambiente com essas bioenergias.